Olá, boa tarde de novo. Doutor Tusa, boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Henrique Ávila. Boa tarde, doutor Henrique. Henrique. Bem. Boa tarde a todos. Boa tarde, Petrone. Boa tarde. Lhe ouço, mas não lhe vejo. Como é? Não vejo. Não sei se. Você não está me vendo? Não. Tá Banholi me vê? Adriana me vê? Tá alternando, só aparece um por vez. O Morelli vai... Ah, é o modo de. Tá certo. A configuração de cada um. Porque eu também agora só vejo o Tusa. Não é uma boa. Tenta mudar essa configuração, por favor. O Henrique está aparecendo? Eu estou aqui escutando também está revezando aqui. Vocês aqui estão revezando. O Morelli vai fechar os nossos microfones e logo mais vai abrir. Agora sim eu vejo todos, hein? Agora estão todos presentes aqui. Acho que já podemos iniciar pelo horário aqui, 5h32. Muito bem, acho que podemos dar início a esse evento do Comitê Jurídico da Italcam, um evento coordenado pelo Núcleo dos Meios Alternativos de Soluções de Conflitos, e aqui eu parabenizo ao João Petrone pelo trabalho que tem feito e agradeço a dedicação. Sei que não é fácil a vida de coordenador, e tem os frutos também, né? E um resultado positivo é o evento de hoje, né? Termos aqui a presença do Dr. Henrique Ávila para brindar-nos com o seu conhecimento e a sua experiência, os debates do Dr. Gabriele Tusa, também muito ativo no COJUR, e da doutora Adriana Bragueta. Vejam que é um evento aqui que nós teremos em alto nível a oportunidade de discutir e de aprender desse tema tão sempre atual, né? O título já diz, é tendência atual, mas necessário, né? Para a desjudicialização. Eu fico muito feliz em ter todos vocês para compartilhar o conhecimento e a experiência de vocês com não só membros do COJUR, mas também os associados da Câmara. Nós temos diversas empresas associadas, os departamentos jurídicos dessas empresas, e ao público em geral. Esse é um evento aberto, não é um evento exclusivo para associados da Câmara Italiana. Eu poderia falar mais um pouquinho sobre o tema, mas não tenho a mesma propriedade de vocês, né? A propriedade dos senhores para tratar desse tema. Então, eu deixo que vocês falem sobre o tema. Mas eu gostaria de externar aqui também a minha alegria em hoje nós realizarmos um evento que trata de soluções de conflito. E isso me faz lembrar da nossa querida professora Ada Pini, professora Ada, que eu me recordo quando eu ingressei na Italcam, quando eu comecei a participar do COJUR, ela era presidente do Comitê Jurídico, e o que é motivo de muita honra para mim hoje estar numa posição que, com muito mais prestígio, com muito mais merecimento, foi ocupada pela professora Ada. Então, eu deixo esse evento também, Petrone, como uma homenagem à professora Ada por tudo que ela fez, por tudo que ela representou e ainda representa, né? Porque o legado dela permanece para a nossa Italcam e para o nosso comitê jurídico.
Agradeço sempre também ao Morelli por todo o apoio que ele dá para o Comitê Jurídico e à nossa secretária-geral, Adriana Mira, ao nosso presidente, Graziano Messana, e também aos membros da diretoria do COJUR, Dr. Celso Aze, Luiz Felipe Aranha e o Afonso Lucchesi, que trabalham com muita dedicação para que eventos como esse e trabalhos de qualidade, de peso, sejam produzidos. Muito obrigado a vocês por participarem desse evento, um evento que, como eu disse, é uma forma de homenagear a professora Ada Pellegrini, e eu passo imediatamente a palavra ao coordenador do núcleo e ao moderador desse evento, Dr. João Petroni. João, você está mudo. Agora sim, né? Agora sim. Perfeito. Bom, como disse aqui o Vicente, esse webinar é organizado pelo Núcleo de Meios Alternativos de Solução de Conflitos do Comitê Jurídico da Italcam, que é composto por dezenas de escritórios de advocacia. Hoje nós teremos presenças importantes aqui da área de meios alternativos de solução de conflitos no nosso webinar. Como palestrante, nós teremos o nosso convidado, Dr. Henrique Ávila. Dr. Henrique Ávila é sócio de Sérgio Bermudes Advogados, é ex-conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e ex-presidente da Comissão Permanente da Solução Adequada de Conflitos, mestre e doutor em Direito pela PUC de São Paulo e professor universitário. Teremos como debatedora a doutora Adriana Bragueta, sócia de Adriana Bragueta Advogados, árbitra, mestre e doutor em Direito pela USP, membro do Governing Board do International Council for Commercial Arbitration, instituição da qual foi vice-presidente durante o mandato de 2014 e 2017. Ela é ex-presidente do Comitê Brasileiro de Arbitragem, o CEBAR, do qual atualmente é membro do Conselho Diretivo. Atuou como membro da Comissão de Juristas convidada pelo Senado Federal para a revisão da Lei de Arbitragem Brasileira e é professora universitária. Como debatedor e também membro do nosso Comitê Jurídico da Italcam, teremos o Dr. Gabriele Tusa, que é sócio de Tusa Advogados, árbitro do Tribunal Arbitral Eurocâmaras, Câmaras Europeias Reunidas, mestre e doutor em Direito pela USP e professor universitário. Sem grandes delongas, eu passaria a palavra ao nosso palestrante, Dr. Henrique Ávila, com o primeiro tópico dos 5 que serão abordados hoje, salientando que os tópicos são apenas uma provocação ao palestrante e aos debatedores, que terão a liberdade de abordar e comentar assuntos conexos e pertinentes. Primeiramente, eu gostaria que o nosso palestrante nos relatasse as experiências vividas como conselheiro do CNJ, fatos curiosos, estatísticas, a atuação do CNJ, representações contra membros do Judiciário e afins. Após o que eu passaria a palavra a Adriana Bragueta e ao Gabriele Tusa. Com a palavra, então, o nosso palestrante, Dr. Henrique Ávila. Obrigado, doutor João, em primeiro lugar, pelo convite, né? É sempre gentil da sua parte lembrar do nosso nome para conversar numa instituição tão respeitada, não só em São Paulo, mas como em todo o Brasil, e por que não dizer no mundo, né? A partir em razão, inclusive, dela ser, né, ter a formação internacionalizada, como a Italcam, né, que como o doutor Vicente Bagnoli, que cumprimento também muito efusivamente, lembrou, teve uma participação muito grande da nossa queridíssima professora Ada Pellegrini Grenover, né? Eu já tive a oportunidade, num momento muito especial para mim, de homenagear a professora. Ela é uma das homenageadas quando eu escrevi a minha tese de doutorado, que tinha como uma dos motes o acesso à justiça, tema ao qual ela se dedicou quase que durante toda a vida, né, em benefício de todos nós, com um legado maravilhoso. Então, a honra só aumenta, né, em estar aqui com vocês. Quero cumprimentar também a professora, a doutora Adriana Bragueta. É um prazer muito grande, né, ter a oportunidade aqui de fazer esse debate com
uma pessoa da sua qualificação e renome, professora. Fica aqui os meus cumprimentos e a minha honra. Também, igualmente, o doutor Gabriele Tusa, que é experimentado advogado e árbitro, também me dá aqui as honras de fazer esse debate, o que, na verdade, João, facilita a minha vida. Vejo o seguinte, que os debatedores, quando são muito mais qualificados do que o palestrante, basta que o palestrante apenas chame atenção para alguns tópicos, né, da minha preferência, e o restante os debatedores dão a dimensão da qualidade do evento. Então, muito obrigado também por essa gentileza, né, de fazer isso. E as indagações iniciais, para assim dizer, que você fez, são pontos interessantes de ser levantados. Veja, o Conselho Nacional de Justiça é um órgão relativamente novo, tem 16 anos só. Eu, como alguns sabem, fui conselheiro por 2 mandatos, indicado pelo Senado Federal, e deixei o cargo há pouco mais de 2 meses. Deixei em fevereiro a função e pude retornar aqui para a nossa advocacia contenciosa, que foi onde nós fomos forjados desde a época do estágio. Mas eu fui, durante esses 2 mandatos, né, durante 4 anos, conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, e é muito interessante que, de um tempo para cá, o Conselho Nacional de Justiça assumiu muito um protagonismo na função de fazer o planejamento estratégico do Poder Judiciário, porque, num breve resumo, o Conselho Nacional de Justiça, criado pela Emenda Constitucional 45 de 2004, tem 2 funções principais, além de outras, né, acessórias, se pode dizer assim, mas 2 funções principais. A primeira delas é que as pessoas conhecem mais, né? Como a minha mãe, por exemplo, que não tem formação jurídica, ela é engenheira, indagada por alguma amiga, o que o filho estava fazendo, trabalhando em Brasília, ela dizia: o meu filho está punindo o juiz. É claro que, na visão dela muito simplória, essa era a minha função, mas isso, na verdade, significa exatamente que o Conselho Nacional de Justiça está lá para punir juiz. Claro que não é para isso, está lá para julgar, avaliar, corrigir, né, a conduta funcional dos magistrados, dos 18 mil magistrados de todo o Brasil. Mas essa, sem dúvida alguma, essa função correcional é a função mais identificada, né, no seio da sociedade. Agora, há uma outra função que, na minha opinião, é ainda mais importante, que é o planejamento estratégico de todo o Poder Judiciário. E aí que entra o tema que nós nos propusemos a falar aqui hoje, né, que é exatamente a avaliação da extrema judicialização que o nosso país chega e aos meios em que isso pode ser reduzido, né? E uma das saídas são exatamente os meios adequados, alternativos, adequados de solução de conflitos. E aí, de um tempo para cá, o Conselho Nacional de Justiça vem editando atos, como nós vamos falar também da Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, que diz respeito diretamente a este tema que nós estamos tratando aqui, mas inúmeros outros, como, por exemplo, aquele que diz respeito à unificação dos sistemas de informática, dos sistemas processuais dos mais de 90 tribunais do Brasil. Eu mesmo coordenei, nomeado pelo ministro Fuschi, fui um grupo que editou um ato normativo para orientar os 90 tribunais no Brasil. No Brasil são 91, mas o Supremo Tribunal Federal está acima do Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça não tem circunscrição nem jurisdição no que diz respeito ao Supremo Tribunal Federal, mas os outros, todos os 90 tribunais do Brasil puderam, então, ser orientados pelo Conselho Nacional de Justiça a implementar a LGPD. Vejam que tema interessante, a LGPD, que obriga pessoas de direito público, direito privado, instituições, órgãos públicos a cumprir as suas normas. Mas como é que se faz num país, né, com 90 ilhas de poder, por assim dizer?
é muito difícil. Então, é preciso que haja um órgão que centralize esta política. Olha aí, o planejamento estratégico do Poder Judiciário. Então, eu falei do órgão da informática, né, do PJE, então, auxiliar os tribunais na instalação, na manutenção, na uniformização disso, e por aí vai. Nós podemos falar da violência contra a mulher, do Poder Judiciário, da situação carcerária. Muita gente fala que é de competência do Poder Executivo, mas, na verdade, isso passa pelo Poder Judiciário, porque as varas de execução penal, evidentemente, com um juiz lá, são assunto diretamente ligado ao Poder Judiciário e, consequentemente, ao Conselho Nacional de Justiça. Então, é muito interessante porque nós vemos pipocar muitas normas do Conselho Nacional de Justiça, como, por exemplo, na recuperação judicial e falência. Eu mesmo tenho um grupo lá, que permaneço nesse grupo, junto com o ministro Luiz Felipe Salomão e vários especialistas, em que nós estabelecemos boas práticas para os juízes com competência empresarial em recuperação judicial e falência em todo o Brasil, né? Então, muitas vezes se indaga, mas o que o CNJ, quer dizer, o que o Poder Judiciário tem a ver com isso? Não seria ligado ao Poder Executivo ou, às vezes, até ao Poder Legislativo? Não, porque o Poder Judiciário, a partir de 2005, quando foi instalado o Conselho Nacional de Justiça, mudou a sua feição. Porque o presidente do Supremo Tribunal Federal antes era um presidente de um tribunal, né? O Chief Justice, claro, da Suprema Corte, da mais alta corte do Brasil, mas depois, com o Conselho Nacional de Justiça, ele passou a ter ingerência sobre todos os tribunais do Brasil e todo o Poder Judiciário do Brasil. Isso é muito salutar, né, João? Então, acho que é mais ou menos essa a introdução, né? Perfeito, obrigado. Queria saber se o Tusa, o Abragueta, queriam fazer algum comentário. Acho que precisa tirar o mudo do Tusa. Vai lá, Tusa. Não vamos atender ao indispensável Ladies First? Ladies first. Eu não sei se a Bragueta... Em razão do tempo, Tusa. Primeiro, uma ótima explicação e boa tarde a todos. Tusa, Henrique, Bagnoli e João, um enorme prazer estar aqui. Mas, em razão do tempo, por favor, sou muito pouco experiente nas atividades do CNJ para palpitar. Por favor, muito obrigado. Tusa. Eu mesmo também nada mais farei do que palpitar a respeito. E é claro que vou iniciar esse nosso verdadeiro, muito, muito amistoso bate-papo, primeiro agradecendo ao Petroni por ter criado essa possibilidade, essa situação, e de me dar a oportunidade de ouvir as palavras do Dr. Ávila a respeito de um assunto que eu, pessoalmente, não acho apenas palpitante. Eu acho que é uma das formas, quando a gente for falar em solução de conflitos, nós vamos estar falando dos elementos centrais da retomada econômica no mundo. É dessa forma que eu enxergo essa questão. E poder estar ao lado da doutora Bragueta, para mim, é um prazer, porque ela, em alguma medida, ela é, não a única, mas uma das pessoas que escreve a história da arbitragem brasileira, desde a edição da lei em 96. E estar conosco aqui na Câmara Italiana, veja bem, se tem uma coisa que ela não vai poder fazer com o seu sobrenome é negar suas origens. Se ela se chamasse Livingstone ou Yamazaki, tudo bem. Agora, Bragueta tem toda não razão. tem como. Desculpe, realmente. A professora Ada falou, Adriana, com seu sobrenome, você tem que vir para cá. Ela... E eu dizia para ela também, a senhora se chama Pellegrini, qual será o país de sua origem? É uma coisa realmente impossível de se deduzir. Neste cenário, então, a gente teve esta possibilidade de ouvir o Ávila nessas questões, e é claro que ele mostrou as duas facetas fundamentais. Essa atividade, digamos, lembrando um pouco a assuntos internos dos Estados Unidos, como o que acontece no CNJ, e a outra no intuito do que vamos falar hoje, que é o tratamento do planejamento estratégico. Ou seja, duas necessidades que se encontravam no Poder Judiciário, né? Poder haver uma certa orientação ou regulação na conduta e, de um outro lado,
admitir um problema inevitável que o Poder Judiciário apresenta. Ou seja, o Poder Judiciário brasileiro é um dos mais lentos do mundo. E um dos elementos, quando se faz o cálculo, por exemplo, de um país que venha, um país estrangeiro, uma empresa estrangeira que venha fazer investimentos aqui, uma das coisas que sempre se consideram é as dificuldades para se lidar com as questões jurídicas que a empresa teria aqui no Brasil, né? Política bancária, tributária e judiciário são normalmente as três coisas que trazem receio ao investidor estrangeiro. E a resolução mencionada pelo Dr. Ávila, né, que ela é a 125 de 2010, ela vem exatamente mostrar essa ideia de tentar, em alguma medida, desafogar o judiciário. Ela é importante? Sim. Ela é fundamental? Sim. Mas há um destaque muito grande na resolução, na sua preocupação com as soluções, fundamentalmente no aspecto de conciliação, ou seja, a tentativa de solução das questões para evitar a judicialização das questões, tendo evidente que a judicialização no Brasil é em níveis absolutamente absurdos, provavelmente em razão do reduzido nível de consequência econômica das sanções no Brasil, mas o que é certo é que o nível de judicialização é gigantesco. A lei veio evitar e trouxe uma série de mecanismos que nos ajudam do ponto de vista da filtragem, ou seja, eu consigo evitar a judicialização através de mediação, conciliação e outras propostas que se fizeram. Agora, desafogar o judiciário no aspecto do litígio, a lei não ajuda muito. Quem poderia desenvolver isso adequadamente? A arbitragem privada deveria ter cumprido esse papel e, digamos, ter pulverizado parte dos conflitos, retirando-os do âmbito do judiciário e fazendo, sim, com que esse desafogar se verificasse. Não enxergamos isso na medida que se poderia, de acordo com o que foi a lei de 96, né? De um lado, a gente enxergou uma certa elitização das causas que são levadas à arbitragem, de outro, quando se tentou popularizar para as causas de menor conflito, infelizmente a qualidade não foi muito boa. Então esse é um conflito que permanece e com o qual devemos lidar, né? Ou seja, como de alguma maneira tentar colaborar com o intuito que o CNJ mostra claramente nessa resolução de colaborar com o desafogado judiciário. O papel que a arbitragem poderia desenvolver, a meu ver, ainda não está cumprido. Temos coisas a fazer nesse sentido. João, agora eu posso falar, já que ele fez um link para mim, por favor, o Tusa. Por favor. Eu acho que é um tema interessantíssimo que você tocou. Eu trabalhei muitos anos em judiciário também, muitos anos. Inclusive fui colega de trente da queridíssima esposa do João, a Bia, uma super advogada. Só para dar um contraponto, né? Eu que venho da arbitragem, e venho do direito internacional, venho da experiência internacional, eu acho o seguinte: em nenhum lugar do mundo a arbitragem se propõe a desafogar o judiciário. Nenhum. É impossível. O volume de casos que a gente está falando que nós tivemos nos últimos 20 anos, 3.000, 4.000, nem isso. Então, a CCBC tem 100 casos por ano, a CCI tem 1.000 casos por ano no mundo todo. Então, assim, com esse volume de 100 milhões de casos atolados no judiciário, é impossível. Agora, o que eu acho, só para aí voltar e dar o link ao Henrique, para desafogo, a arbitragem tem inúmeras qualidades, vantagens, e nós vamos tratar disso, mas realmente para desafogar, nós temos que procurar mecanismos multiportas. Eu acho que o Brasil é muito tímido, eu convivo muito proximamente com o Dr. Cazu, como convivi também com a professora Ada, o Dr. Cazu, que está nessa batalha pela mediação há mais de 30 anos, e a gente vê um esforço muito grande para isso, ela ainda não decolou no Brasil. E uma coisa que sempre me ocorre, né, da experiência dos americanos, os mecanismos ainda meio híbridos, sabe? Nós vamos chegar lá. Eles têm muitos mecanismos híbridos que eles conseguem índices de acordo de 90%.
Então, eu acho que nós estamos no caminho, espero que a mediação cumpra esse papel. Eu acho que a arbitragem deu muito sucesso, teve muito sucesso, mas eu realmente eu quero crer que ela não tem a pretensão, pelo menos eu não tenho essa pretensão, de que ela consiga desafogar esse número absurdo de judicialização que você comentou. Perfeito. Obrigado, Adriana. Obrigado, Tusa. Eu gostaria de ouvir agora o Henrique um pouquinho, e aí falando ainda nesse tema, desses centros judiciários de solução de conflitos que foram criados, se eles de fato ajudam a desafogar o judiciário. Henrique, qual a sua experiência? Eles desafogam, eles são organizados, eles ajudaram a desafogar um pouco, acabar com os litígios no judiciário? Olha, João, com certeza eles colaboram. Agora, eu concordo absolutamente, e o tema tem uma imbricação nisso, quer dizer, com o Tusa e com a Adriana, no sentido de que são esses mecanismos de pacificação dos litígios, né, de construção autocompositiva das lides e não o litígio e a composição heterocompositiva, como é a arbitragem, que vão fazer esse trabalho de desafogar. Adriana, você mencionou o professor Cazzu, né, que é um dos nomes muito importantes nesse tema e que é, inclusive, o precursor da Resolução 125 de 2000, de uma maneira mais séria, por assim dizer, mais sofisticada, a mediação e a conciliação no Brasil, e no Poder Judiciário, no âmbito do Poder Judiciário, mas o professor Cazzu sempre disse que nem a mediação e a conciliação vêm para desafogar. Vejam que coisa interessante, né? Elas vêm para imprimir um tratamento mais adequado aos conflitos, que muitas vezes não está na decisão judicial ou num laudo arbitral, numa sentença arbitral, mas está num acordo, né? Mas muitas vezes, às vezes pode não estar, né? Mas muitas vezes veio para isso. Agora, essa sempre me pareceu uma leitura muito interessante, mas quando nós nos colocamos num cenário de 80 milhões de processos num país, isso é um recorde mundial, não se tem notícia, pelo menos eu nunca tive, de um país que tem mais processos. E entram, senhores, vejam, 30 milhões por ano. E os juízes brasileiros, 18 mil juízes aos que eu me referi, são os juízes mais produtivos do mundo. Também não há notícia de juiz mais produtivo estatisticamente que o juiz brasileiro. E mesmo assim não se dá conta. Por quê? Porque eles julgam por ano 30 milhões de processos. Entram 30 milhões, saem 30 milhões. Esse número de 80 milhões, o Justiça em Números, relatório do CNJ, ano a ano, mostra uma variação de milhão para cá, milhão para lá, às vezes 79, às vezes 81, mas isso não tem exatamente um resultado. Aí o João diz... então eu disse isso para dizer o seguinte, que me parece que serve sim também esta política de pacificação também para desobstruir o Poder Judiciário, porque nós não podemos, dentro dessa circunstância, ignorar a nossa necessidade administrativa de diminuir o número de processos e solucionar esse nosso problema de morosidade, de muitas vezes falta de qualidade nas decisões judiciais, abarrotados que estão os juízes de processo e precisam dar respostas rápidas para a sociedade. Mas o que eu gostaria de, então, já responder diretamente à pergunta do João, os Sejuscs têm funcionado? Tem. Não fossem eles, nós estávamos realmente em apuros. Os juizados especiais também têm funcionado. Para quem não tem familiaridade com o tema, às vezes tem alguns empresários e tal, os Sejus são centros judiciários de solução de conflitos. Então, aquele cidadão que, ao invés de brigar com a sua operadora de telefone, com a sua distribuidora de energia elétrica, não importa, ele, ao invés de ajuizar uma ação, ele vai ao Sejusc, mais próximo dele, né, que é uma vara, como outra qualquer, um órgão do Poder Judiciário, tem lá um juiz administrando, e esse
Sejus que pode, a partir daquele procedimento, chamar a empresa e dali sair um bom acordo. Então, isso é muito importante, porque em vários locais do país, esses Sejus atingem uma gama muito grande de população e, consequentemente, de potenciais processos judiciais e tiram esses processos judiciais do Poder Judiciário. Agora, veja, isso funciona, mas ainda não de maneira satisfatória. Para finalizar, gostaria de chamar a atenção para o nosso novo estado de coisas no Brasil, que já vinha de antes, mas que com a pandemia foi intensificado. As Online Dispute Resolution, né? Quer dizer, o que nós chamamos de ODR, quer dizer, importamos do exterior, mas aqui os meios online, né, de solução de disputas, nós podemos dizer que também têm exercido um papel muito importante. Como? Sendo acoplados ao Poder Judiciário, aos sistemas de informática e facilitando o acesso do cidadão a esse tipo de solução, menos gravosa, muitas vezes para ele, mas com certeza para o Estado, do Poder Judiciário. Por quê? Porque ele o Poder Judiciário, dentro da tecnologia, proporcionando de uma maneira qualificada o diálogo entre as partes. Dessas 80 milhões de causas, claro, não tem essa estatística, mas a gente pode imaginar quantas não precisariam estar no Poder Judiciário se houvesse um diálogo qualificado, eu costumo usar essa expressão, diálogo qualificado entre as partes. Quer dizer, que as partes, dentro da técnica da mediação ou da conciliação, que seja, mas compreendessem a sua real posição no processo, caminhando juntas e verificassem se é mesmo o caso de aguardar uma posição final do Poder Judiciário com todos os ônus disso decorrentes, seja de tempo, de dinheiro e por aí vai. Né? Então, de novo, repetindo, os Sejus funcionam muito bem, os juizados especiais funcionam muito bem hoje no Brasil, as meios online de solução de conflitos do CNJ tem cada vez mais implementado isso, mas nós precisamos de mais, nós precisamos da mudança dessa cultura, porque senão nós não vamos vencer esses 80 milhões de causas submetidas ao Poder Judiciário hoje. Perfeito, Henrique, obrigado. Adriana, gostaria de falar alguma coisa, usa na sequência? Eu acho que a resolução de 125 de 2010, ela tem uma importância de mudança de paradigma. Talvez para o empresariado, onde eu mais atuo, a mediação, eu acho que é importante fazer uma diferenciação dos tipos de disputa. Consumidor, relações entre família, me parece que está indo muito bem. Nas questões mais sofisticadas, ainda não se usa, talvez com a largueza que nós vemos que os advogados usam nos Estados Unidos, por exemplo. Na Europa também não usam tanto. Mas ele é paradigmático. O monopólio da justiça, ele não está mais hoje só naquele juiz da comarca que há 40 anos atrás era uma autoridade em qualquer lugar. Isso é muito importante, porque também o Ávila comentou uma coisa interessantíssima, que é eu adoro o conceito que está por trás, Ávila, que também é do doutor Cazu, da professorada do juizado de pequenas causas, porque a gente sabe bem, da nossa geração, esses litígios de pequenas causas, eles estavam sem resolução, não tinha acesso a eles antigamente, né? Então, assim, o doutor Cazu teve a ideia genial de permitir que pequenos litígios fossem ao judiciário. Bom, mas atolou o judiciário. Vamos criar meios. Hoje, com o boom de comércio, com o boom de problemas de operadora, de compras pela internet, nós realmente precisamos, para esse número que está no judiciário não sair de 80 para 160, nós resolutions, as empresas já começam a ter a Secretaria do Consumidor ligada no Ministério da Justiça, já tem uma plataforma de solução de disputas bastante fomentada na gestão agora do Luciano Tim, que saiu do governo recentemente. Empresas como o Mercado Livre têm plataformas, resolvem 70% dos casos, é interessantíssimo. Nós já temos também como mudança de paradigma, vejam os casos de Mariana e Brumadinho. Né? Olha que interessante pegar um problema gravíssimo, evidentemente, né? Que afeta milhares de pessoas e tentar
lá estão sendo implementadas mediações coletivas, ou um grupo de 60, 70 mediadores trabalhando lá no local. Isso, eu acho que é de uma inteligência muito importante. E mostra que o cidadão ele vai ter acessos para essa conversa, para solucionar os problemas dele, para além do tradicional. O tradicional não dá conta. 18 mil juízes a gente já vê não dá conta. 36 mil juízes não vão dar conta. Né? Até pelo aumento do volume de disputas, porque hoje todo cidadão tem acesso também para disputa pequena, para ela ser solucionada. Então, nós temos que abrir os olhos, inclusive para métodos híbridos, né? E novas expectativas. Sou muito favorável, e eu vejo com muito bons olhos, Ávila, você comentou aí, eu gosto muito do ministro Luiz Felipe Salomão, ele foi coordenador da comissão que eu participei no Senado e que levou à revisão da lei de arbitragem. É muito interessante o olhar dos juízes para essa problemática de política pública, para além deles estarem preocupados em decidir a carga de processos dele. Então, eu acho que ainda não chegamos lá, mas eu vejo com muito bons olhos essa mudança de paradigma que na nossa geração aconteceu. Perfeito. Rapidamente, eu concordo plenamente. Um sistema onde você tem um grande número de causas, onde o custo do judiciário para fazer a gestão da demanda é mais caro do que o valor envolvido, isso é um colapso do sistema, não tem como funcionar. Então, é evidente que devemos procurar soluções nessa medida, e eu continuo achando que a participação do setor privado poderia ser definitiva nesse sentido. Somente rapidamente eu queria fazer uma pergunta para o Ávila, saber se ele tem um número. Até o momento, o benefício desses meios alternativos de conflito, que sabemos que não é suficiente, mas em que porcentagem, ainda que aproximada, isso reduziu o número de demandas que são levadas adiante? Esse número que é muito difícil de você ter, né? Porque a menos que haja homologação em todos os casos de acordo, você não consegue fazer essa ciência. Né? Não é grande. Com certeza. Inclusive, na pandemia, para observar, o Tusa falou muito bem, é muito importante isso, como se imaginou que as empresas, com a pandemia, fossem entrar em muita dificuldade, nós lá no Conselho Nacional de Justiça conseguimos identificar esse problema antes, que era até... não é nem difícil identificar que esse problema viria, mas nós editamos atos normativos que proporcionaram com que os tribunais fossem desenvolvendo sejusques empresariais, né? Porque para evitar a impetração de recuperações judiciais, né? Quando isso poderia ser resolvido por meio de debates com os credores, né? E de uma maneira mais simplificada, mais rápida, e que pudessem salvar as empresas antes de um processo caro, um processo às vezes moroso, muito árido, que é o processo de recuperação judicial. Mas vejam que a ideia disso é você se antecipar sempre ao problema. Né? Você, embora dificilmente saiba qual foi o impacto dessa sua medida, mas você sabe que ela, sem dúvida... Uhum. Ótimo, obrigado. Henrique, agora vamos tentar ser mais breve, porque a gente tem tópicos importantes, ainda interessantíssimos para abordar, e o nosso tempo corre. Eu queria saber de você, quer dizer, o que você tem de informação a respeito do envolvimento da administração pública em arbitragem e em mediação, tá? Quer dizer, como é que ela vem se envolvendo cada vez mais, vem se submetendo à mediação e arbitragem, e o que você tem de informação da mediação empresarial. Essas empresas estão, de fato, tendendo, aos poucos, pelo menos, a tentar resolver as suas pendências através de uma mediação. João, tem sim as duas vertentes, quer dizer, tanto a mediação empresarial como a Fazenda Pública vem submetendo, né, a mediação, a arbitragem. Agora, a gente tem que dizer que não no número em que gostaríamos. Né? O que acontece é que, mas também isso é um movimento, vamos falar primeiro da Fazenda Pública. Isso
é algo que de simples não tem nada, né? Eu me recordo que em 2008 o ministro Dias Toffoli, então advogado-geral da União, criou a arbitragem, a Câmara Arbitral no âmbito da União Federal. Isso significou um grande passo, mas era muito tímida a submissão da União Federal, da Fazenda Pública, nesses processos de arbitragem, por uma razão muito simples. É muito difícil você trabalhar com o conceito de disponibilidade quando estamos tratando de bem público. E, interessantemente, este é um conceito que não é arraigado, é um conceito que vem se desenvolvendo, mas que não deixa de apresentar as suas dificuldades, né? Claro, a disponibilidade do bem público era algo muito mais intransigente em outra época. Hoje, os órgãos administrativos já têm percebido que é muito importante que a Fazenda Pública, por exemplo, deixe de recorrer, né, de apresentar um recurso especial, por exemplo, quando for contra uma jurisprudência, né, do Superior Tribunal de Justiça, enfim, do Tribunal do Trabalho, do Tribunal Federal e por aí vai. Mas também em submeter os seus litígios à arbitragem, em realizar acordos e por aí vai. Agora, isso vem aumentando, essa Câmara vem aumentando a sua capacidade, a sua capilaridade. A lei vejam, senhores, isso é muito interessante, a lei de desapropriação teve uma mudança muito interessante, porque a desapropriação, nós todos sabemos, né, por interesse público, foi feito para não funcionar. Quantos exemplos nós não temos aí de pessoas que demoram 20, 30 anos para receber uma justa indenização do Estado? Previu a possibilidade, alterou o procedimento para incluir a possibilidade de uma arbitragem, a submeter essa arbitragem, ou uma mediação, conforme o caso, com eleição de período, para fazer algo muito mais sério, ou seja, há uma mudança cultural, há uma mudança legislativa e também interna na Fazenda Pública de alterar esse tema da disponibilidade, ou seja, submeter cada vez mais o bem público, né, os direitos da União, da Fazenda Pública, dos estados, do município, a arbitragem e a mediação e a conciliação. Entretanto, isso não é simples, nós rapidamente fizemos, foi muito interessante no passado, acho que tem 2 anos, na Fiesp, um evento, né, de mediação na Fazenda Pública e arbitragem na Fazenda Pública, e nós tivemos a felicidade de fazer painéis com advogados ligados ao direito administrativo, professores, a AGU, ligados a essa temática, e também ministros do TCU, né? E é o que todos diziam, que é muito difícil o tema da disponibilidade, porque nenhum servidor público quer se responsabilizar, porque pode ser punido pelo TCU. E um dos ministros mais técnicos da história do TCU, o ministro Bruno Dantas, fez uma observação muitíssimo importante. Ele falou: compreendo, concordo que a temática é difícil, mas, por outro lado, o TCU também não pode abdicar, renunciar da sua competência federal. Então, há um sistema constitucional mesmo que dificulta esse relaxamento, por assim dizer, do conceito, né, de disponibilidade. Mas, é claro, nós vamos superando isso com o tempo, e a boa notícia é que isso vem sendo superado, e cada vez mais a Fazenda Pública se submete à mediação e à arbitragem. Rapidamente agora, no que diz respeito à mediação empresarial, sim, isso tem funcionado bastante, não só previamente, João Guilherme, não só previamente, porque nos sejustes empresariais há uma recepção de empresas que não querem se submeter à recuperação judicial, mas também as empresas que já se submeteram à recuperação judicial, também no curso dela podem elencar várias matérias em que essa mediação pode ser uma solução. Por exemplo, a recuperação judicial da Oi, um caso emblemático, né? Foram feitos mais de 40 mil acordos na recuperação judicial,
recuperação judicial que existia, mas que se fez mediação, online dispute resolution, e isso chegou a bom termo, então também vem funcionando nesses casos para empresas em dificuldade. Perfeito. Adriana, qual a palavra? Olha, e tema, João, é o tema da vez, né? A arbitragem teve um boom gigante desde 96. Em 2015, já tinham vários diplomas legais permitindo em contrato de concessão, quando a Petrobras participa, várias coisas, o PPP, e aí em 2005 a alteração legislativa para permitir a participação em qualquer caso, né? A autorização legislativa para celebrar cláusula arbitral com vocação geral. Então, primeiro, uma realidade fática. O Estado não capta dinheiro de particular se não colocar cláusula arbitral. Isso é fato da vida. Ninguém quer se aliar ao Estado, ser parceiro do Estado, se não tiver um método com o Estado, da mesma forma que o Estado, para captar dinheiro estrangeiro. Nenhum estrangeiro vai falar: olha, eu vou aí gastar R$1 bilhão, 2 bilhões, e eu vou ter que ficar 10, 15 anos no seu judiciário, que ele tem a percepção que vai ser protecionista ao Estado, ele só vai colocar dinheiro se for arbitragem. Então, eu já tenho várias arbitragens envolvendo Estados, ela já está crescendo em número, muitas mais entidades não diretas, né, indiretas, uma utilização bem larga. Acho que as empresas, a Procuradoria do Estado de São Paulo está fazendo um trabalho belíssimo, a AGU também, já tem núcleos de pessoas muito preparadas dentro dessas instituições que participam do Comitê Brasileiro de Arbitragem, que estão aí há 10 anos desenvolvendo arbitragem com a administração pública. O próprio SEBAR tem dado cursos, que tem vindo uma série de procuradores. Agora, dito isso, vai continuar a ter. Temos muitos desafios. Acho, Henrique, se eu puder fazer um pequeno comentário, acho até que na prática da arbitragem nós já superamos a questão da arbitrabilidade. Tudo que é possível de contratar, você vai com os efeitos, as repercussões econômicas. Evidente, não vai falar, Estado, faz isso ou aquilo, mas as repercussões econômicas daquele contrato são arbitráveis, porque é direito patrimonial disponível. Mas quando a gente olha no detalhe, há muitas dificuldades. Eu fui árbitra num caso que era um município de São Paulo. O procurador nunca tinha visto um procedimento arbitral e a dinâmica, a rapidez e a profundidade do procedimento arbitral. E estava, do outro lado, um escritório altamente especializado. Então, cada estado, cada município, seja direto ou indireto, vai ter que se preparar para litigar numa forma mais dinâmica de litígio. E me lembro de dificuldades, assim, naquela época a gente não protocolizava as coisas por internet, mas fazia por pendrive. Me lembro o procurador do município falar assim: doutores, os senhores podem me devolver o pendrive? Porque o município não tem dinheiro para comprar outros pendrives. São coisas que só quando a gente começa a se deparar, a gente fala: bom, você imagina esse advogado, a dificuldade de ele pegar documentos do caso, a dificuldade de ele se preparar adequadamente para o caso. O Marcel Justem Filho, num congresso nosso do SEBAR recente, falou uma coisa que eu achei ótima para todos os membros do Estado prestar atenção. Primeiro, haverá arbitragens, muitas. Faz parte, é inerente à dinâmica do Estado, cada vez mais minimalista e dependendo de dinheiro privado. Prepare-se com as notificações. A gestão dos litígios deve começar muito antes do litígio, senão o Estado vai perder muitas vezes. E aí vai começar a reclamar de um mecanismo que ele não vai ter outro, porque o particular vai querer arbitragem. Então, assim, nós estamos num momento
muito bacana de discussão, porque ela aconteceu, está aí, está começando, e nós estamos sentindo aonde, tem vários, não dá tempo de falar em poucos minutos, mas tem uma série que de dificuldades que a gente vê que os diversos órgãos públicos, ou seja, direta ou indireta, acabam tendo uma dificuldade no dia a dia. Então, eles estão aprendendo estão aprendendo a lidar nessa nova dinâmica, que o privado, nós aprendemos há 20 anos, há 25 anos, quando veio a lei de arbitragem. Muitas empresas também perderam arbitragens até entender como é que se preparavam, empresas de construção. Então, o Estado está nesse momento, ele precisa olhar com muita seriedade e se preparar. E aí, só para falar brevemente da mediação empresarial, acho que tem muito a fazer. E eu acho que aí são instituições como o Fiesp, Talcan, tantas outras, as empresas também fazerem projetos internos de solução de disputas tailor-made. Eu acho que isso é o novo mercado. Tusa, desculpa favor, aí imagine, o muito tempo. pelo contrário. Veja bem, acho que fica bastante claro por aquilo que o Ávila disse, que isso já está acontecendo, e por aquilo que a Adriana disse, que isso é inevitável, ou seja, ainda que a lei dissesse o contrário, ou se o conceito de indisponibilidade quisesse ser levado às raias da sua terminologia clássica, não faria diferença, porque o Estado não teria como evitar esta possibilidade. Ainda mais neste momento, onde a retomada econômica brasileira exige o ingresso de capitais estrangeiros. Tudo bem. Mas eu queria apenas trazer uma pequena colaboração para reflexão, porque a ideia de tratar a norma da indisponibilidade do direito do Estado e, portanto, a imutabilidade e a sua obrigação de não ceder em nenhuma porção àquilo que seria o bem juridicamente, que ele está juridicamente tutelando, nós temos uma série de exemplos que mostram que isso há muito tempo não funciona assim. Claro que é apenas uma analogia, mas quando o Ministério Público, na sua figura, assina um termo de ajustamento de conduta, e isso ele faz há muito tempo, nesse próprio instrumento ele está cedendo em algumas coisas que está fazendo com o particular para poder solucionar um determinado problema na área administrativa. Por outro lado, a própria lei da Anatel de 97, a sua lei de organização de serviços de telecomunicação, já previa no seu bojo, em 97, já estava lá contida a possibilidade de previsão de método extrajudicial de solução de conflito. Mesma coisa a gente encontra na lei de infraestrutura, se não me engano, em 2001. A Lei 10.233, que também previa expressamente a possibilidade de solução extrajudicial, de método extrajudicial, de solução do conflito. Conflito com o Estado. Ou seja, a norma que confere a indisponibilidade, de há muito a gente sabe que é inoperável para o Estado atuar desta maneira. Nós só estamos agora diante de um momento novo onde isso se configura completamente inevitável, e esse é um caminho sem volta. Recentemente eu tive a ocasião de estar numa palestra na IDA, né, na Associação Internacional de Direito do Seguro, tratando sobre como seria o seguro no âmbito do seguro ambiental, como se faria algo nesse sentido e se isso poderia eventualmente implicar em solução de conflito junto ao problema que é de natureza de ordem pública, que se trata do problema ambiental. Somente para tratar na questão da especialidade, da importância que uma decisão arbitral tem do ponto de vista da especialidade, quando eu vou tratar de um problema ambiental, eu falo, bom, tudo bem, perfeito, eu tenho uma pólice de seguro ambiental no Brasil. Logo, eu sou um especialista em seguro ambiental no Brasil. Eu entendo de meio ambiente no Brasil. De qual bioma você entende? Você é bom de Mata Atlântica? Você é bom de Pampa? Você é bom de Cerrado? Me explica. Porque uma coisa é você fazer algo em nível nacional em Luxemburgo. Outra coisa é você fazer no território brasileiro. Que a sua natureza é multifacetada. O Brasil é subdividido por definição. Eu gosto sempre de relembrar esse artigo, inclusive quando eu falo sobre o Brasil nas universidades na Itália, eu falo assim, o Brasil tem um artigo chamado, que eu gosto muito, que é o artigo 113, que diz, os negócios jurídicos serão avaliados conforme os usos e o lugar da sua celebração. Ou seja, o tamanho brasileiro é tão grande, é da natureza do Brasil, o fato de ter um único
Código Civil, que não tem como ser aplicado uniformemente pela própria variabilidade do ambiente. Isso a arbitragem resolve, porque eu enfoco o especialista daquele lugar, daquela situação, daquele bioma. O espaço público só se beneficia de situações desse tipo. Agora, o elemento mais importante, quem disse foi a Adriana, ou arbitragem ou nada. E o investimento estrangeiro é o ponto central, eu repito, continuo dizendo, da retomada econômica no Brasil. Obrigado, Tusa. Bom, o nosso tempo aqui corre, então eu vou uma pergunta final, que eu acho que é a mais rica, né? Eu acho que todo mundo pode contribuir bastante, apesar de a gente ter um tempo curto. A minha pergunta é a seguinte, é para reflexão geral, né? Quer dizer, um comparativo, que é um comparativo que sempre se faz de judiciário com arbitragem, né? O judiciário sempre mais moroso, né? Mais burocrático, com decisões mais imprevisíveis, né? Vive inclusive recentes casos aí do próprio Supremo Tribunal Federal, né? Arbitragem mais rápida, mais profunda, né? A rigor mais cara, mas com decisões irrecorríveis. O que eu coloco aqui é uma provocação para todos, né? A irrecorribilidade da decisão arbitral não é um risco muito alto? O meu ponto é o seguinte: se você tem uma decisão arbitral injusta, que você considera injusta, mas no seguinte sentido, vamos supor que a decisão arbitral parta de uma premissa fática, né, do procedimento, uma premissa equivocada. Isso não é um motivo para você anular essa decisão arbitral no judiciário. Então, ela parte de uma premissa equivocada, fática do procedimento, né? E isso não é motivo depois para você tentar anular no judiciário. E a decisão é irrecorrível. Isso, Henrique, não é um risco muito alto, e se tratando de uma questão de milhões ou bilhões? E é aquela velha avaliação que é preciso ser feita antes de contratar, né, de incluir uma cláusula compromissória num determinado contrato. Sem dúvida, a irrecorribilidade é um problema, mas a recorribilidade também pode ser um problema, né? Porque o que nós temos que avaliar é que a causa, e veja, nós não estamos tratando mais de método autocompositivo, nós estamos falando de métodos heterocompositivos, seja no judiciário, seja na arbitragem, quando um terceiro eleito ou não pelas partes vai substituir a vontade das partes por uma decisão, né, judicial ou arbitral, mas essa decisão há de ser feita por um ser humano, né? Como o ministro Sepúlveda Pertence costumava dizer, enquanto ministro no plenário, enquanto ministro do Supremo Tribunal Federal. O juiz do Supremo Tribunal Federal nada mais é do que o juiz que tem direito de errar por último. Então, o que vai acontecer é que, se for para o judiciário também, vai um juiz que pode errar. O Tribunal de Justiça pode errar, o Superior Tribunal de Justiça pode errar e o Supremo pode errar. Ou então, a depender do litígio, a depender do conflito, da necessidade das partes, né, como a Adriana mencionou, de se fazer uma deliberação rápida, ainda que contrária, né, é muito mais adequado, e olha aí, meios adequados de solução de conflitos, por isso dessa terminologia, né, muito mais adequado que se submeter à arbitragem, né, alguns desses conflitos, que é se a arbitragem chegar a alguma conclusão ainda que equivocada, põe fim àquele litígio, né, de uma maneira muito mais rápida, muitas vezes mais cara ir embora, mas isso, de novo, vai ser da avaliação das partes ao estabelecer esse conflito. Então, eu vejo que esse é um conflito mais existencial, exatamente, do que jurídico, porque opção, as ciências humanas, né, como nós estamos tratando aqui, elas não têm nenhuma fórmula mágica, nenhuma fórmula perfeita. Nós precisamos apenas identificar o que vai ser melhor ou pior conforme o caso. Eu acho que assim, eu queria validar completamente aí o que o Ávila falou. Filosoficamente pode ter essa questão, mas, bom, o Supremo erra. E aí, se a gente vê que temporalmente, a gente pega o caso aí do Moro, se o Supremo fosse decidir antes de um fato, a decisão era uma, depois de um fato, outra, muda a composição do Supremo, muda a decisão. Então, assim, é inerente
ao julgamento por um terceiro. E aí, João, essa temática era discutida mundo afora. E mundo afora, você fala, bom, aí você começa a criar garantias e aí você começa a piorar o sistema, que vai ficar 3 vezes mais caro. E se mudou o sistema, e pode ser que a decisão mude, e a mudança seja um erro. Aí como é que você corrige o outro erro? Então, ela é inerente. E por que eu não... enfim, você sabe bem aí que eu sou muito... defendo muito a arbitragem, porque eu acho o seguinte, a parte, o advogado, nós temos um direito muito grande em arbitragem, que é escolher o árbitro, ainda que neutro. Claro. Esse direito vem com uma responsabilidade. Escolha direito. O caso. Um pouco a expressão americana de accountability. Quando um caso de arbitragem divulguei muitíssimo, eu falava, bom, mas é minha culpa também. Eu também tomei a decisão de pôr essas pessoas que estão aí julgando. Quando a gente olha também como sistema, né? Porque eu olho muito a arbitragem como sistema, eu falo, gente, é uma accountability de todos. Agora, eu prefiro escolher. Eu posso errar, o sujeito pode errar, e por ser, aí uma grande diferença. Diferentemente no judiciário, isso é muito interessante, as pessoas não percebem disso. A arbitragem são 3, não, mas no Tribunal de Justiça são 3, diferente. Ou no Supremo são 11, diferente. Cada um dá o seu voto. A rigor, o juiz não está preocupado com o voto do outro. E na arbitragem, quer dizer, é uma decisão muito isolada. Na arbitragem, ela é uma deliberação coletiva. Tende a ser consensual, né, Adriana? Se busca o conceito e você examine conjunto o caso. Então, eu quero crer que esse sentar de 3 pessoas, escolhidas pelas partes, com responsabilidades sérias, para olhar as provas, para olhar, e com os nossos assistentes, eu acho que assim, o risco de erro de premissa fática, que pode acontecer, ele é muito pequeno. Justamente porque eu tenho muito receio de ser árbitra única por isso. Bom, não estou discutindo com ninguém. Mas quando você tem um painel de 3, todo mundo faz o seu trabalho, João, que é sentar e debater, eu vejo que eu gosto muito, mas não é perfeito. Não é perfeito. Não tem sistema perfeito. Né? Perfeito. É isso. João, antes do Tusa claro. Falar, deixa eu só fazer uma lembrança aqui, na linha do que a Adriana está dizendo. Sérgio Bermudes costuma dizer, né, que quando a pessoa acredita que ela tem muito direito, mas muito direito mesmo, direito muito bom, né, ele tem que ser aquele direito límpido, né, ou líquido e certo, claríssimo. Né, claríssimo e tal, é bom que ela não vá ao judiciário, não, porque ela... E só para eu complementar, antes de passar para o Tusa, que tem a ver com valores. Sabe, João, que eu tenho falado, né, quando eu me manifesto assim publicamente, eu falo assim, ó, a arbitragem podia ser cara antes da mudança do CPC. Agora, com a mudança do CPC, que o juiz não pode lá embaixo fazer aquelas honorários de sucumbência pequenininho, meu amigo, agora a arbitragem não... A arbitragem está uma pechincha, né? Está uma pechincha. 10% em cima, no mínimo, né, Adriana? E você perde o caso. 10% na testa, verdade. 20% na testa. Eu falo isso, gente, pega um caso de 10 milhões. 10 milhões. Não é gigante, 10 milhões. Bom, vai ser, se eu perder pelo menos 1 ou 2 milhões para pagar, e um caso de 100? E um caso de 100... A arbitragem já é mais barata, certamente, aí, sabe? Então, também é uma certa crítica velada, evidentemente, nesse tema aí tão rígido da sucumbência e da fixação. Imagine. Tusa, desculpa, Tusa. Efetivamente, o simples fato do árbitro ser uma escolha da parte, depois recorrer da decisão do árbitro escolhido parece direito de arrependimento, né? É uma espécie de... Inventamos as arras na arbitragem, né? É uma coisa que não faz muito sentido. O que eu vejo muito acontecer
são situações ou empresas em que o caso chega, ele teve uma decisão que foi detestada e as partes dizem, mas eu não queria fazer essa arbitragem, eu fui levado, eu fui usado. Bom, aí o problema é da cláusula compromissória, né? Não é do compromisso arbitral. Não assinasse, então, já que não estava convencido e não tinha confiança no julgamento das partes. Agora, só para um pequeno detalhe, decisões que às vezes a gente acha um completo absurdo, tem acontecido no Brasil de se intentar a ação declaratória de nulidade do artigo 32 e se utilizar a questão da lesão à ordem pública para tentar reverter decisão de mérito. Tem acontecido e às vezes tem dado certo. Apenas para deixar claro, então, que o tema não está sujeito a recurso, mas isso não significa que não houve ocasiões onde as partes tentaram, em certas situações aparentemente teratológicas, lutar pelo seu direito. Apenas isso. Perfeito. De acordo. Bom, acho que o nosso tempo esgotou, né? O Henrique está com o tempo em cima também. Então, eu queria agradecer a vocês. Eu acho que foi fantástico o debate. Muito rico, agradecer o Henrique, agradecer a Adriana, espetacular, ao Tusa, muito obrigado por contribuir, não só debatedores, eu acho que eles, como o Henrique falou no começo, o altíssimo nível, né, Henrique, engrandece muito o evento, e todos participaram, acho de maneira até bem isonômica, foi fantástico, e acho que fica a sementinha para a gente fazer um próximo, porque foi maravilhoso. Agradeço vocês muito, e uma boa tarde a todos e a todos os espectadores também que acho que gostaram. Obrigado, gente. Atenção. Até a próxima. Prazer, viu, Henrique, Obrigado, Tusa, João. obrigado. Prazer, Que seja presencial, puxa vida, que seja presencial. Para poder jantar depois. Uma taça de vinho. Não aguento mais olhar as pessoas pelo computador. Tchau, gente. Obrigado, gente. Boa noite.